Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Pai, fala conosco, Deus. Fala o nosso coração. Estamos abertos, estamos atentos à Tua voz, desejosos de ouvir a Tua palavra e que ela possa nos abençoar. Em nome de Jesus, abençoe o coração de cada ouvinte, Deus. Que o Senhor possa estar fazendo com que essa palavra prospere naquilo para qual o Senhor a enviou. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 147, verso 5, diz assim: Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Amém. Estejam assentados, por favor. Então, hoje o tema é fé na grandeza de Deus. Já falamos sobre tantos atributos do Senhor e hoje eu quero aqui falar sobre a grandeza de Deus. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Amados, a grandeza de Deus desafia a nossa baixeza. Existe essa palavra, viu? Baixeza. Até em uma das traduções, no Cântico de Maria, né? Ela fala: o Senhor atentou para a baixeza de sua serva. Baixeza é pequenez, quase que insignificância, né? Então estamos falando da grandeza de Deus. Deus é grande, mas nós somos tão pequenos, e então isso nos desafia. E nós temos um texto conhecido de todos nós, em Números, que mostra isso. Quando os homens foram desafiados, em Números 13, verso 31 ou 33, diz assim: Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Então nós vemos aqui esse relato conhecido, já ouviu tantas vezes sobre isso, quando eles estão para tomar posse da terra prometida, num ato de sabedoria, de experiência, Moisés manda que eles façam um reconhecimento da terra. Afinal de contas, eles iam entrar em guerra. Isso é estratégico. Quando você vai entrar em guerra, quando há uma guerra entre nações, entre povos, eles não vão assim, à torto e à direita. Eles vão, fazem um reconhecimento. Por quê? Porque guerra é uma questão estratégica. Você tem que ver quanto que o inimigo tem, quais são as suas armas, como é que é o terreno, se favorece fuga, se favorece de repente uma retirada estratégica, ou se favorece de repente fazer emboscadas. Você não entra num território, principalmente desconhecido, sem fazer uma averiguação, tanto do terreno, da geografia, quanto da população. E ao chegarem lá, eles viram que alguns eram de grande estatura, eram gigantes. Isso é uma coisa que vem lá do início do mundo, enfim, foram morrendo, mas foram sobrando alguns homens de grande estatura. E aí eles então fazem esse relatório negativo. Nós não vamos conseguir. Esses 10 espias, foram 12 que foram enviados, mas 2, Josué e Caleb, voltaram animados. O Senhor é conosco. Por quê? Eles olhavam para a grandeza de Deus. É isso que você tem que aprender nesta noite. Olhar para a grandeza de Deus.
e não para a grandeza dos problemas, não para o tamanho dos problemas. E eles ficaram olhando para o tamanho do desafio. Agora a pergunta que eu faço para você: será que Deus não sabia que tinha gigantes ali? Será que Deus não sabia que tinha homens de grande estatura? Será que Deus foi pego de surpresa? Oh, eu não sabia que tinha homens enormes ali. É lógico que ele sabia. Mas por que Deus os enviou então? Por que Deus tirou do Egito para ir para aquela terra? Porque não eram eles que venceriam aqueles gigantes, mas sim o Senhor. A grandeza de Deus. Às vezes você olha para a sua vida agora e sem perceber, às vezes você faz como eles. Ah, mas a situação que eu estou passando é muito difícil. Ah, esse problema é muito grande. Ora, a palavra de hoje é fé na grandeza de Deus. Não é o seu problema que é grande, é Deus que é grande, amém? Então você tem que entender isso. Eles olharam para a grandeza do problema, para a grandeza do desafio. Então quem garantiria a vitória para eles era o Senhor. E quem vai garantir a vitória para você é o Senhor. Não importa o tamanho do seu problema. Você crê nisso? Você recebe isso? Então aplauda o Senhor e glorifique o seu nome por isso. Glória a Deus. Sabe, irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque eles foram incrédulos quanto à grandeza de Deus. E isso custou caro para eles, você conhece a história. Por causa dessa incredulidade, eles ficaram dando voltas no deserto por 40 anos. Deus disse para eles: vocês espiaram a terra por 40 dias, pois agora vocês vão ficar andando nesse deserto 1 ano para cada dia que vocês espiaram. Por quê? Porque eles duvidaram da grandeza de Deus. Meu irmão, não caia nesse laço. Não duvide da grandeza do nosso Deus. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar dando voltas. Sua vida vai ficar dando voltas. É o casamento dando voltas, não sai daquilo. É as finanças dando voltas, não sai daquilo. É a vida espiritual dando voltas, não sai daquilo. As suas emoções dando voltas, não sai daquilo. Sua saúde dando voltas, não sai daquilo. Sempre a mesma coisa. Eles estavam andando no deserto e falaram assim: essa montanha não me é estranha. Daqui a pouco passava lá: eita, aquela árvore ali não me é estranha. Aquela água ali, aquela rocha. Por quê? Porque eles ficaram dando voltas. Deus fez isso, sabe? Porque Ele é grande. Você não fica indignado quando alguém duvida da sua capacidade? Eu fico louco da vida. Eu fico doido quando alguém duvida da minha capacidade. Errar a gente erra, lógico. Mas, sabe, tem horas que... peraí. Quem somos nós? Agora imagina você duvidar da grandeza de Deus. Ficar olhando para o problema, dimensionando o problema de uma forma: não tem como. E sabe o que é pior? O cacho de uva trazido por 2. O cacho de uva era tão grande que precisou 2 homens para carregar o cacho de uva. Às vezes a gente está ali diante da bênção, a bênção está aí na nossa frente e nós estamos olhando o problema. Não estou dizendo que não é grande. Tinha gigante? Tinha gigante. Eles não estavam, não foi visão, não foi uma ilusão de ótica. Não, tinha gigante. Mas Deus sabia que tinha gigante. E Deus não estava nem aí com os gigantes. Porque Ele é muito maior. Amém? Aplauda Ele, glorifique o seu nome. Sabe, eu acho que até a gente precisa parar de usar o termo problema. Quando você tiver com um problema, troque esse termo. Fala: eu estou com um grande desafio. Sabe? Porque problema dá a impressão que nunca vai ser resolvido. Desafio pode ser superado. E sabe por que Deus permite grandes desafios? Suas lutas são grandes, não são pequenas não.
Deus sabe disso, você sabe disso, e eu faço uma ideia, porque eu sou crente há muito tempo. Nossas lutas são grandes, mas por quê? Para que nós tenhamos grandes experiências com o Senhor. Ele não quer que você tenha experiências pequenas, Ele quer que você tenha grandes experiências com Ele, porque Ele é grande. Agora, veja um outro quadro tão conhecido de todos nós, não vou ler muito não, a história de Davi. Davi e Golias, a famosa história, mundialmente famosa história de Davi e Golias, que até quem não crê em Deus, quem não crê na Bíblia, conhece a história de Davi e Golias, usa esse termo, quando alguém com menor recurso vai enfrentar alguém com maiores recursos, fala, é a luta de Davi e Golias, até por pessoas não cristãs. Mas isso foi um fato. Mas qual que é a grande diferença? Enquanto esse povo, lá em Números 13, olhou para a grandeza do problema, Davi olhou para a grandeza de Deus. Ele estava ali diante de um gigante, mas ele não olhou para o tamanho do gigante, ele olhou para o tamanho do Deus ao qual ele servia. Eu sei que às vezes parece, né, sermãozinho, falar de Davi e Golias, mas é a verdade, irmãos. E lembra, ele também já tinha vencido um leão e um urso. Mas a palavra do Senhor diz que quando Samuel ungiu Davi, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Davi venceu aquele leão e aquele urso, porque ele estava cheio do poder de Deus na vida. E quando ele falou para Saul, Saul acreditou. A princípio Saul falou, você não tem como lutar contra esse gigante. Ele é um guerreiro experiente, você é um menino. Aí ele falou assim, olha majestade, aconteceu isso. Um leão atacou e eu... É engraçado, o texto fala que ele foi atrás do leão, porque o leão abocanhou a ovelha. Ele foi atrás do leão, tirou a ovelha da boca do leão e pegou ele pela juba e socou a cabeça do leão. Olhando assim, parece uma brincadeira, mas ele estava cheio do Espírito de Deus. E eu tenho uma boa notícia para você, nós também estamos cheios do Espírito de Deus. E não é visita, é habitação. Ele habita em nós. É óbvio que nós não estamos falando literalmente hoje, você vai sair agora matando leão e urso, mas simbolicamente falando, a nossa vida é matar um leão e um urso cada dia. Nós temos grandes desafios, então olhe para a grandeza do teu Deus. Vou relembrar algumas coisinhas que eu acho importante. Olha 1 Samuel capítulo 17, verso 40. Em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Davi tentou usar a armadura do rei, mas não serviu para ele. Ficou pesada, desconfortável. Falou, não, tira esse negócio de mim. Eu vou com as armas que eu sei usar. Pegou uma tiradeira. Mas, irmãos, talvez, isso é forçação de barra. Olha, eu já falei para vocês que eu gosto de estudar, gosto de fazer pesquisa. Mas tem horas que você não tem, assim, uma certeza. Mas tem horas também que você pode pensar numa possibilidade. O que eu estou querendo dizer? Quantas pedras, volta o texto lá, quantas pedras Davi pegou? 5. Quantas ele usou? Não precisou das 5. Mas alguns estudiosos falam, e eu fico assim, não vou, é isso, mas também não posso dizer que de repente não é. O quê? Não tinha só um gigante. Olha o que diz 2 Samuel 21, 22. Esses 4 eram descendentes de Rafa, em Gate. Golias era de Gate. E foram mortos por Davi e seus soldados. Aqui já é 2 Samuel. Aí já mostra Davi já reinando.
Foi a sequência da história. Mas esses não eram bebês, eram gigantes. Então tinha mais 4. E alguns pensam assim, quem sabe numa observação, algum comentário, alguém falou, na verdade não é só Golias, tem mais 4. Então Davi pegou 5 pedras para se garantir. Porque ele sabia que uma seria suficiente para cada um deles. Eu, particularmente, você não é obrigado a acreditar, tá? Fica tranquilo. Mas também não estou contando mentira. Eu estou falando de uma teoria, de uma possibilidade. Eu tenho o direito de pensar. Eu acho que é mais ou menos isso. Por que ele pegaria 5? Reserva. Errei. Vou de novo. Aquela pedra. Gente, você acha que Davi achou mesmo que a força dele mataria o gigante? Com uma pedra. E o cara está todo cheio de armadura. A Bíblia dá os pesos da roupa dele, da lança e tudo mais. Só que a pedra foi bem aonde não tinha proteção. Mas foi como se fosse um tiro de canhão. Porque foi no poder do grande Deus que nós servimos. Na verdade, queridos, é uma humilhação. O que Deus fez ali foi humilhar um camarada de 3,10 metros. 3,10 metros ele tinha. Com uma pedra. Tanto é que quando Davi chega para ele, ele fala, eu sou algum cachorro, eu sou algum cão para você vir a mim com pedra? O camarada estava acostumado com espada, com lança. E aparece um pivete com pedra na mão, com uma atiradeira. Falou, o que é isso? Aí é usado para espantar lobo. Né? Os lobos, porque cachorro não gosta de tomar pedrada, né? Eu aprendi desde pequeno isso, e eu sempre uso. Cachorro vem e se ameaça que pega a pedra. Por que eles correm? Porque algum dia ele tomou uma pedrada. Então, no que você faz assim, se não for cachorro muito bravo, se você fizer assim, aí que ele avança mesmo. Se for um cachorro muito bravo, aí que ele vai para cima, porque ele já tomou pedrada também. Mas pedra era usada para espantar lobo. Nem leão, nem urso espantava com pedra. É lobo. Vinha lá contra o rebanho, vai embora. Então pedra era usada para espantar cachorro. E ele fala, você vinha a mim com pedra? Eu sou algum cão por uma casa? Mas foi com aquela pedra que aquele gigante caiu por terra. Porque aquela pedra foi lançada no poder de Deus. Você crê nisso? Então aplauda o Senhor e glorifique o seu nome por isso. Agora, vamos supor que Davi não sabia dos outros 4. Mas volta lá o texto, por favor. De segunda. Não, segunda, isso. Porque antes desse versículo está falando o nome deles. E um deles odiava Davi. Então alguns falam, ou era irmão ou era primo de Golias. Porque eles são descendentes desse tal de Rafa. Né? Não deve ser não. Eles são também chamados de Refaíns, que eram gigantes. Então se não era irmão, era primo, se não era primo, era colega. Eu acho que os 5 de vez em quando se encontravam e ficavam se gabando do tamanho deles no meio do exército filisteu. Então, se as outras 4 foi ou não para esses 4, não sei. O que eu sei é que está dizendo que depois eles foram mortos por Davi e seus soldados. Ou seja, Davi continuou matando gigante. Sabe por quê? Porque ele não deixou de confiar na grandeza de Deus. Glória a Deus. Davi, meus queridos, olha quem foi Davi. Às vezes fala assim, puxa vida, mas Davi é Davi, né, pastor? Quem sou eu? Como diz o Ricardo, né? Quem sou eu na fila do pão? Não sei porque esse negócio da fila do pão. Me dá uma vontade de comer pão quando fala assim, né? Quem sou eu na fila do pão? A questão é a seguinte, queridos. Davi, ele foi esquecido pelo pai. Às vezes assim, ninguém lembra de mim. Eu sou um anônimo. Esses dias eu estava falando com Deus. Hoje eu viajei para Ribeirão Preto.
E eu vou orando, vou falando com Deus, assim, numa intimidade muito grande, assim. Eu aproveito como se ele estivesse sentado do lado, assim. E eu estava ali nos meus devaneios com Deus. Mas lá no evento, ele respondeu para mim. Ele falou assim: há pessoas que são reconhecidas na terra, mas não são reconhecidos no céu. Aonde você quer ser reconhecido? Aonde você quer ser reconhecido? Eu prefiro ser reconhecido no céu. Amém? Mas Davi, quando vem a história lá, quando Samuel manda chamar os filhos, ora, ele mandou chamar os filhos de Jessé. E ele chamou. E passaram todos e não era nenhum escolhido. E Samuel ficou assim: acabaram os seus filhos? Ah, tem um. Está lá, cuidando das ovelhas. Ora, tinha mandado chamar os filhos. Por que não mandaram chamar Davi? Só ele trabalhava naquela casa? Porque mandou chamar. Os outros alguma coisa estavam fazendo. Naquela época não tinha essa. O pessoal estava trabalhando. Ou na agricultura, ou na pecuária, ou enfim. Estava fazendo alguma coisa. Mas chamou os outros e não chamou Davi. Então Davi foi um esquecido. Davi, ele foi xingado, caluniado pelo irmão. Quando ele foi lá, a pedido do pai, levar a comida para saber como os irmãos estavam, Eliabe chegou para ele e falou assim: o que você está fazendo aqui, rapaz? O que é feito daquelas poucas ovelhas que você cuida lá? Você é maldoso, seu coração é mau, você veio aqui só para ver a guerra. Na verdade, quer dizer, você só veio aqui para ver nós bater o joelho no outro, que é o que eles estavam fazendo. Estava batendo o joelho um no outro de medo. Então Eliabe vem, calunia Davi, fala que ele é mau. Saul não fez por mal, mas menosprezou Davi. Falou: você não vai conseguir. Quantas vezes pessoas falam para você: você é mau, você é isso, você é aquilo, e você não é. Ou então alguém fala para você: não adianta, você não vai conseguir. Davi não olhou para o esquecimento do pai. Sabe, ele fala: meu pai, minha mãe, meu pai, minha mãe, meu pai. A gente teve aí o veredas, foi lindo, maravilhoso. Mas você percebe? Você libera o perdão, acabou. Irmão, para de ficar preso a pai e mãe. Pai falha, mãe falha. Jessé falhou com Davi. Esqueceu dele. Mas sabe, ele guardou aquilo no coração. O pai mandou ele lá ver como é que os irmãos estavam, ele simplesmente foi. Não, pai, não vou. O senhor esqueceu de mim. Não lembrou de mim aquele dia. Magoadinho com o senhor. Nem essa. Ele foi esquecido, foi caluniado, foi menosprezado. Agora, queridos, escute isso. Davi, ele mostra uma personalidade muito forte. Sabe, você quer vencer esses gigantes? Porque tem gigante que é seu, tem gigante que é para você. Mas não adianta querer pegar a armadura de outro. Você quer ser vitorioso? Seja você. Seja você. Em que sentido? Seja você nas mãos desse grande Deus. Não queira usar parafernália de outros, sabe? Tática de outros. Puseram a roupa. Ele achou, quem sabe de início ele achou interessante, mas a Bíblia diz que ele não conseguia andar. Irmão, para você lutar você tem que andar. Você não pode ficar preso. Tem gente que fica preso em características de outros, em coisas que é para o outro. Sabe, tem irmão, por exemplo, de sangue, que vive a vida do irmão, da irmã vive da irmã, o primo vive do primo. Às vezes a mulher vive a vida do marido, o marido vive a vida da mulher. Tem que ter comunhão, não estou falando isso. Mas, sabe, eu amo a minha esposa, eu convivo com ela, mas eu sou eu, ela é ela. Eu não vou ficar preso a ela. Eu tenho os meus dons, minhas habilidades, ela tem os dons dela, as habilidades dela, e vamos os dois trabalhar para o Senhor, amém? Mas tem mais assim: você vai no culto? Ah, não vou. Ah, não vou também. Está com o umbigo grudado nessa mulher, meu Deus do céu?
Mas sabe o que eu acho engraçado? Aliás, não é muito engraçado, mas é interessante, também não é muito interessante, sei lá que adjetivo que eu uso. Acho que o que eu acho feio é que para ir para outros lugares, se a mulher não vai, ele vai sozinho. Ou se o marido não vai, a mulher vai sozinha. Mas é só para a igreja, que se um não for, o outro não vai. Porque isso nada mais é do que fraqueza espiritual. Você vai? Hoje eu não estou bem. Você se importa se eu for? Você está bem o suficiente? Eu posso deixar você sozinho? Não, pode ir. Vem, meu irmão, vem buscar a tua bênção para você e para ela. Para você e para ela, tá entendendo? Agora fica os dois em casa fazendo o quê? Vida espiritual é independente. Sabe? Agora, está doente, precisa de cuidados, fica do lado, não vem para o culto não. Mas está bem lá. Sabe? Às vezes a pessoa não está cansada, trabalhou muito, está cansada. Bom, então você fica aí descansando, eu vou buscar a bênção por mim e por você. Amém? É isso. Mas às vezes fica preso a pai, preso a mãe, preso a irmão, preso a isso. Sabe, tem a sua personalidade. Davi teve personalidade. O que eu sei fazer é atirar com atiradeira, com funda. É isso que eu sei fazer. Realmente ele não era guerreiro. Mas Davi, antes dele reinar, escute isso, Deus vai te dar vitória. Deus vai te colocar por cima dessa situação. Mas antes ele foi pastor de umas poucas ovelhas. Antes de reinar, Davi foi motoboy, entregador de iFood. Já parou para pensar nisso? O pai mandou ele entregar comida, entregador de Marmitex. Davi foi entregador de comida. Depois foi músico. Saul usou ele como músico no palácio. Depois foi soldado. Depois ele se tornou rei. Mas como pastor, como entregador de Marmitex, como músico, como soldado, Davi nunca esqueceu, nunca abriu mão, nunca deixou de confiar na grandeza de Deus. Aplauda o Senhor e glorifique o seu nome bem forte, como ele merece ser aplaudido. Quem duvidou da grandeza de Deus foi consumido pelo problema. Aquele que acreditou na grandeza de Deus foi premiado e se tornou rei. Não duvide da grandeza do teu Deus. Amém? Coloque-se em pé, vamos cantar e orar, orar e cantar. Diga: Deus é grande.